Que a boa mão de Deus seja com você. Este aqui é um vídeo extra que eu estou gravando com todo o coração, especialmente para a disciplina de pneumatologia. Por quê? Para que este assunto ele não fique dissecado teologicamente para você. Somos uma geração que tem o grande perigo de voltarmos para a escolástica, que foi um período da história da teologia onde os teólogos apenas ficavam dando volta nos assuntos, mas não havia nada prático, nada concreto, nada real. A escolástica foi bom para a história da igreja, mas ela não trouxe o avivamento que é necessário para os corações. Estudar sobre o Espírito Santo é importante e urgente para que nós, cada um de nós, seja cheio do Espírito Santo. Veja só, a terceira pessoa da Trindade está conosco desde o Pentecostes. Jamais voltou sozinho para os céus. Todos os dias, o Espírito do Senhor é derramado sobre muitos corações no mundo inteiro. Trabalha demais. Ele consola, ele exorta, ele edifica, ele conduz a pessoa ao arrependimento. Ele ilustra, ele ilumina, ele converte, ele adverte. O Espírito Santo está incansavelmente atuando entre nós. Só que ele sofre muita resistência. Se ele não sofresse tanta resistência, a história da igreja não era marcada por grandes apostasias. Igrejas inteiras são declaradas de igrejas mortas. Na carta que o Senhor Jesus escreveu para Sardes, o anjo da igreja de Sardes estava morto. E Cristo fala: eu tenho 7 espíritos e você tem um nome. E o nome que você tem é de que você está vivo, mas não está, está morto. Por quê? Porque apagou as 7 tochas do Espírito Santo. Pensa o trabalhão que dá. Pensa o trabalhão que dá. 7 tochas ardentes do Espírito Santo enviados a toda a igreja. E o pastor da igreja consegue apagar as 7 tochas, manter uma placa do lado de fora com o nome pomposo de um ministério, até com gente dentro, mas sem vida alguma. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, especialmente para você, aluno do Instituto Supera. Não deixe que esta doutrina do Espírito Santo seja meramente ilustrativa para você. Faça muito mais do que nós podemos fazer por você. Não somente ter o livro aqui na prateleira, como eu já mostrei aqui, o livro do Dr. Martin Lloyd Jones, que é Vida no Espírito. Sabe que João Calvino foi chamado o apóstolo do Espírito Santo? Sim, a teologia dedica a ele um capítulo especial para dizer que Calvino ele era um homem pleno do Espírito Santo. Existem muitas queixas contra ele, mas não só contra ele, contra Lutero, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards e tudo quanto é homem tem queixas contra eles. Levantaram queixas contra o apóstolo Paulo, contra Tiago, contra Pedro. As queixas não podem nos impedir de buscarmos imediatamente a presença do Espírito Santo para os nossos corações. A igreja precisa de homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são uma realidade para a nossa atualidade, para a nossa igreja, para a nossa geração. Assim como os frutos também. Nós não podemos ser cristãos de fachada, apenas de movimento. Nós temos que ser cristãos autênticos, plenos do Espírito Santo. Como ele pode ser entristecido, como ele pode ser extinguido, também pode acontecer blasfêmias contra o Espírito Santo, atribuindo a ele obras que não lhe pertencem, que ele jamais faria. Nós somos guardiães da palavra de Deus, mas não podemos deixar que a palavra de Deus seja mero instrumento teológico para estudo, para brilhantamento do culto. Não. Nós, como guardiães do Evangelho, guardamos ele por inteiro, mas nós precisamos daquele que é superior a todos, que é o Divino Espírito Santo. Que ele venha sobre você com urgência. Que ele venha sobre você durante o seu estudo. Não abra mão. Não deixe passar. Vão vir as outras disciplinas para você estudar e você vai perceber o quanto nós do Instituto estamos nos dedicando para que a tua formação seja perfeita, para que você queira avançar para o próximo e para o próximo e para o próximo nível. Que você invista no reino de Deus, invista na sua formação, mas que você invista na sua espiritualidade. Só o Espírito Santo pode te conduzir na verdade.
porque ele é o Espírito da verdade. Ah, tem o espírito do engano lá fora. Os filhos das trevas, os demônios, gente que está atuando para a destruição da alma. Mas nós que estamos nas fronteiras do Evangelho, buscamos a Deus de dia e de noite para que Ele nos conceda o Espírito Santo. Jesus nos contou inclusive uma parábola, dizendo que em certa cidade havia uma mulher que todos os dias insistia com um juiz iníquo para que ele resolvesse a sua causa. Ele não quis, mas por causa da insistência daquela pobre viúva, disse: Eu não temo a Deus, nem mesmo essa mulher, mas para que ela não volte a me importunar, eu vou atendê-la. Aí pronto, o Senhor Jesus aplica a parábola dizendo: se aquele juiz iníquo atendeu aquela mulher daquela forma, como que Deus, o Pai, não atenderá a vocês também quando vocês lhe pedirem o Espírito Santo? Justamente, o Espírito Santo tem que ser pedido a Deus. Não entre em falácias. Alguns ramos da teologia dizem: o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes e não mais. Agora a gente só tem a influência do Espírito Santo. Isto é diminuir o papel da revelação bíblica, isso é diminuir a importância da teologia cristã. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque onde o evangelho for pregado, o Espírito Santo deve descer, deve cair sobre toda a criatura. É o dilúvio do Espírito Santo. Mesmo que esteja no cárcere, mesmo que esteja debaixo de um jugo de escravidão. O Espírito Santo, ele penetra todas as coisas, não há barreiras para ele. Ele fala todas as linguagens, a do homem sofredor e a do homem feliz, e a de Deus que está acima nas alturas e a de Jesus, o mediador da nova aliança. Cristo pelo Espírito Santo fala a linguagem da igreja, mas também fala a linguagem do homem do bar. Por isso que ele está no mundo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele está na igreja, produzindo frutos para a glória de Deus e derramando os seus dons. Que você seja pleno do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Que leia a palavra com o Espírito Santo. Que faça as suas orações com o Espírito Santo. Que louve a Deus pelo Espírito Santo. Que estude e no seu estudo o Espírito Santo se manifeste. Essa vai ser uma alegria quando um dia pudermos nos conhecer e, afinal de contas, nós já nos conhecemos, mas vamos nos conhecer um pouco melhor, sabendo que estamos cumprindo a nossa tarefa. Enchei-vos do Espírito Santo. É o que diz a Bíblia. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o Instituto Supera e eu sou o professor Rogério de Souza. Que a paz seja contigo.